todo ritual tem um significado? Qual é a importância do ritual do batismo? É o que nós vamos entender no programa de hoje. Escola Bíblica Agora. Olá, tudo bem com você? Que alegria! Como é que foi seu final de semana? Tudo tranquilo? Começou a semana na paz ou na correria? Eu espero que tudo esteja bem aí na sua casa. Eu espero que você tenha passado um final de semana muito tranquilo, muito feliz, que você tenha tirado tempo com a sua família, que é essencial. Não esqueça, é a gente que põe o ritmo, né? Eu sei que a gente vive num corre-corre, mas o ritmo da vida nunca vai, em realidade, atingir aquilo que é essencial para a gente, que é o ritmo das coisas espirituais. Por isso, desfrute da sua família. Claro, primeiramente, né, tire tempo para ouvir o que Deus tem para te dizer, para absorver os valores do reino de Deus. Se você está chegando aqui pela primeira vez, está assistindo a gente pela primeira vez, esse é o programa Escola Bíblica. Aqui a gente tem a oportunidade de estudarmos a Palavra de Deus através dos guias de estudos que são produzidos aqui na Novo Tempo. Todos os guias estão baseados no que a Palavra apresenta. E eu quero convidar você, se você deseja receber gratuitamente na sua casa o nosso guia de estudos, vou virar para cá, para você dar uma olhadinha, olha, como está o nosso guia dessa temporada. A gente está indo para o final, né? A cura do pecado, entender o tema do pecado e, finalmente, a erradicação do pecado. Nós estamos estudando o tema número 6, estamos gastando um pouquinho mais de tempo aqui, vamos gastar um pouquinho mais de tempo, porque aqui a gente está falando sobre o indivíduo que agora ele sai do reino do pecado, ou seja, ele conhece o significado da palavra, o que significa estar com Jesus, e agora ele faz parte do reino de Deus. E está dentro do guia de estudos, você vai ver quando você receber na sua casa, o nosso tema do batismo, que é um rito que simboliza esse começo. Ele tem um significado espiritual, a gente começou a ver isso semana passada, a gente vai aprofundar isso, tem um significado espiritual, mas ele também é uma demonstração pública. E a gente vai trabalhar um pouquinho o tema dos ritos hoje, que é importante para a gente, tá bom? Então não esqueça, você pode mandar mensagem para o WhatsApp, você pode acessar o nosso site ou você pode ligar no horário comercial e solicitar aí o seu guia de estudos, A Cura do Pecado. Compartilhe com seus amigos, estude a palavra, será transformador. Quero convidar você nesse momento para a gente orar a Deus. Sempre que a gente vai estudar a Bíblia, é importante que a gente peça a iluminação do Espírito Santo para a gente ter a compreensão. Você sabe que o texto bíblico é a inspiração do Espírito e vai de encontro ao nosso pensamento natural, né? Porque a gente tem uma visão do cotidiano, a gente é moldado por aquilo que a gente ouve, né, diariamente. Às vezes uma verdade bíblica a gente pode achar, não, essa verdade não é assim, não é desse jeito. Então, que o Espírito nos dê compreensão da palavra. E eu sempre gosto de lembrar que não é porque todo mundo faz ou porque todo mundo abandonou um tema apresentado na Bíblia que esse tema não continua sendo verdade e importante para a gente. Tá bom? Vamos orar a Deus? Pai do céu, é hora de abrirmos a Tua palavra, que o Senhor nos dê compreensão, nos dê entendimento. Que a palavra transforme nossa forma de ver
e que transforme as nossas atitudes, que a gente evidencie que os planos que o Senhor tem para a nossa vida são diferentes. Nos dê compreensão, eu clamo por isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá? Quero convidar você, eu quero recapitular um texto que eu apresentei no nosso último encontro, que apresenta a ideia de que o pecado, ou melhor, o batismo é a libertação do pecado de forma pública e é uma ação espiritual. Quero recordar o texto que está em Romanos, que mostra que a gente vive um novo momento, é a novidade de vida. Aquilo que eu falei, que o velho homem, ele é deixado para trás e agora a gente tem uma nova perspectiva. Que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que seja a graça mais abundante? Paulo escrevendo na carta aos Romanos, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Ou seja, eu tinha uma visão, eu tinha um estilo e agora eu entreguei ao Senhor Jesus e Ele me dá uma nova perspectiva, uma nova visão de vida. Verso 3, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados, está falando a respeito do rito do batismo, em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, ou seja, espiritualmente, como mencionei, o indivíduo morreu para nascer de novo. E é bom a gente sempre lembrar que o pecado, o erro, não é para nos oprimir, nos dar o senso de culpa e nos aprisionar, ou olharmos assim, o Senhor quer que eu faça isso, o Senhor quer que eu faça aquilo, e eu me sinta assim, me sinta preso diante de uma situação. Não. Quando o Senhor me dá perspectivas de um erro que eu cometi, agora Ele me leva a ter uma nova vida, uma vida de liberdade. E essa vida de liberdade é a liberdade do senso da culpa e a liberdade do aprisionamento que o pecado traz. E o rito do batismo, espiritualmente, significa que morreu aquele que tinha uma prática natural. E agora ele tem uma nova visão e uma nova tendência. Romanos capítulo 6, verso 4 diz, fomos, pois, batizados com ele na morte pelo batismo, então. Para que como Cristo foi ressuscitado, então ele morreu e agora ressuscitou, ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, a velha pessoa morreu e agora nasce uma nova pessoa com uma nova vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, ou seja, Ele morreu e agora eu também morri, certamente o seremos também na semelhança da ressurreição. Então eu não fui aprisionado, eu fui liberto, porque da mesma forma que eu me uni a Jesus Cristo, espiritualmente, morrendo o velho homem, agora nasceu um novo homem. É o que Paulo está dizendo. Olha no verso 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Então tirou o senso da culpa, o aprisionamento, a culpa que ele recebe, e também o libertou para que ele não seja escravo do pecado. E aqui a gente tem, às vezes, uma dificuldade de entender que livre é aquele que vive com Jesus. Não é aquele que está tolerando ou quer ficar ali flertando com o mal. Não. Esse sempre será aprisionado. Mas às vezes a gente tem dificuldade de entender que o processo de transformação é para libertação. E a gente, às vezes, quer continuar com uma prática errada, dizendo que, em realidade, isso é uma visão muito ortodoxa do que Deus quer para a minha vida. E não é isso que a Bíblia diz.
Deixa eu dizer para você que a Bíblia é a palavra. Mesmo que eu não... É a palavra de Deus. E mesmo que eu não aceite aquilo que a Bíblia diz, ou que muitos pratiquem o contrário, como eu mencionei anteriormente, não significa que essa palavra não seja correta. E não é para pesar, é para libertar. Porque livre é aquele que vive com o Senhor Jesus. E agora ele vive num novo momento, porquanto quem morreu está justificado do pecado, ele não tem mais a culpa. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos. Eu mencionei isso, que agora ele morreu, a culpa foi paga, ele não precisa ter o senso de culpa, e ele vive com Cristo, e esse viver com Cristo não é esse aprisionamento culposo, dizendo assim, você tem que fazer assim, ou você tem que fazer desse jeito. Eu acho que eu mencionei na semana passada que às vezes a gente tem uma visão de que Deus olha para a gente, né? Deus está olhando para a gente como quem fica fiscalizando a gente. E muitas vezes o olhar do cristianismo, e eu olho para mim mesmo assim, será que eu estou me comportando do jeito que eu deveria me comportar? Lembra bem, ele disse que a minha culpa foi paga, então eu sou justificado e agora eu vivo com ele. E a vida com Cristo é uma vida de liberdade, de descanso. A vida com Cristo é uma vida de descanso, mesmo que ele tenha as lutas, mesmo que ele tenha os desafios. E esses desafios fazem parte do nosso viver. E a gente, infelizmente, a gente vive uma época em que a gente não quer, às vezes, confrontar esses desafios. Não há nada de errado em a gente procurar o bem-estar, né, o conforto, não. Mas lembra que eu também, na minha vida, eu tenho os desafios que confrontam as minhas tendências pecaminosas e tenho os desafios das surpresas que a vida me traz. E são nesses momentos que o Senhor está comigo também. O Senhor deseja que a gente viva em paz. E lembra, a palavra paz é bem-estar, não é ausência de conflitos, mas é conseguir viver acima disso. Só que nós fomos formatados de uma geração que a gente quer amenizar toda a dor, porque naturalmente a gente não quer sentir dor. A gente quer arrancar, se desviar, e é natural isso, está tudo certo. Agora lembra, quando a gente vai para o texto bíblico, a gente vê que havia nos personagens momentos de dificuldade e eles enfrentavam esses momentos com a certeza de que Deus estava com eles. Enfrente os momentos com a certeza de que Deus está com você. Agora está tudo bem eu procurar cada vez o melhor, uma vida em paz, uma vida tranquila, uma vida confortável. Agora os inesperados a gente não pode eliminar. E a vida cristã é a presença de Cristo com a gente, porque Ele está vivendo e essa será uma vida de descanso, mesmo que as dificuldades estejam aí. O texto de Colossenses capítulo 2, verso 12, vai enfatizar essa ideia. Tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, a ideia espiritual no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. Essa é uma certeza maravilhosa, a certeza de que foi ressuscitado uma nova pessoa. E essa pessoa vai viver ao lado de Cristo. A gente vai para o intervalo, é rápido e a gente já volta. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Não esqueça, a gente já vai para o nosso tema, né? Porque a gente precisa prosseguir aí e entender exatamente o que significa o rito do batismo, mas não esqueça de pedir seu guia de estudos. Você pode pedir aí pelo WhatsApp, está aparecendo aí, ó. É o 12982 44 44 49, tá bom? Manda a sua mensagem, se você mandou e não recebeu o link, repete lá.
Quero receber, quero receber. Você vai receber o link e aí você preenche, escolhe o seu guia de estudos, tá bom? Não esqueça também, você pode acessar o nosso site, que é o novotempo.com/escola bíblica, isso, novotempo.com/escola bíblica. Aí você vai escolher ali o seu estudo, vai aparecer a opção, clicou, a cura do pecado, vai estar na paginazinha ali, tá? Preenche o cadastro, são 5 passos bem simples, bem rápidos de você fazer, e aí você recebe o nosso guia. Você também pode ligar no horário comercial, 0 Operadora 12 21 27 31 21. Vamos lá? Lembrando que é gratuito o nosso guia de estudos, porque tem o patrocínio dos nossos queridos Anjos da Esperança, tá? Obrigado a você, que é um anjo da esperança. Vamos lá, o texto que a gente leu, enfatizando, Paulo está enfatizando aos cristãos na cidade de Colossos, o que ele escreveu aos cristãos na cidade de Roma. Nós fomos sepultados, ou seja, a vida pecaminosa, as minhas tendências. Eu vou ter as minhas lutas constantes, e aquilo que a gente falou é o processo da justificação e o processo da regeneração, a santificação, que vai sendo mudado. Isso é interiormente, tá? A mudança do pensamento, é a metamorfose que a gente trabalhou. Vai mudando o meu pensamento, uma nova visão. Assim como a gente foi sepultado com ele no batismo, igualmente fomos ressuscitados. Temos uma nova vida mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Isso aqui é interessante a gente notar. Esse processo acontece mediante a fé que eu tenho no poder de Deus. Mais uma vez a gente vê que não há mérito. Eu tenho fé de que Deus está realizando isso em mim. Eu acredito que Deus está atuando na minha vida. Verso seguinte, Gálatas capítulo 3, verso 27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. E é interessante isso aqui. Então, ele vai olhar para mim, né? Alguém vai olhar para mim e vai dizer assim, essa pessoa está vivendo uma nova vida porque ela foi revestida de Cristo. Ela age diferente. Paulo vai dizer que antes eu agia como um menino, mas agora eu estou passando pelo processo da maturidade. E sempre interessante a gente perguntar, será que é perceptível na nossa vida que há um processo de mudança? É perceptível, as pessoas notam isso? É interessante a gente fazer essa reflexão. Não é um alcançar a perfeição no sentido de isenção de erros, não. Mas é de maturidade, de amadurecimento, dizer assim, antes eu agia dessa forma, de reconhecimento, porque uma das coisas que mostram que a gente está no processo de aperfeiçoamento e de maturidade é o reconhecimento do equívoco. Outra evidência da maturidade é não acusação ou julgamento com outras pessoas, julgá-las, né, o que aconteceu, o que deixou de acontecer, ou de colocar níveis espirituais, eu sou mais espiritual do que o outro. Então, são evidências de maturidade. Por isso, uma comunidade espiritual é uma comunidade que acolhe. Estou falando de uma igreja. É uma comunidade que acolhe. O indivíduo que está maduro espiritualmente, ele não vai acusar, mas ele vai acolher. Porque ele se revestiu de Cristo. Ele vai orientar, vai falar, mas ele vai acolher. Então a gente poderia um dia fazer até reflexões aqui, né? Características de um indivíduo maduro espiritualmente. Dá uma boa conversa para a gente, tá? Atos capítulo 2, verso 38, a gente vê no livro de Atos, há alguns meses eu tive esse livro como meu livro de reflexão pessoal. A gente vê os Atos dos Apóstolos e a gente vê muitas referências ao rito do batismo. Milhares de pessoas eram batizadas. E a gente tem no capítulo 2 o discurso aqui de Pedro. E Pedro vai dizer, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo
para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, a palavra arrepender-se é a mudança de ideia, é mudar o homem interiormente. Aqui está evidente que ele tem noção do que ele fez. Pedro está colocando assim, vocês se arrependam e aí sejam batizados. O arrependimento originalmente não é o sentimento de tristeza por aquilo que ele fez. Eu errei, minha vida passada era assim, eu cometi... Não é só um sentimento de tristeza. Não é um remorso por aquilo que eu fiz. Não é, o arrependimento não é o medo das consequências que me leva àquilo. Eu vou me arrepender porque que consequências que isso pode trazer? Não, o arrependimento é a mudança. O pensamento agora é diferente. Eu estou triste pelo que aconteceu, mas agora eu mudo de rumo. A minha atitude, eu mudo de ideia e essa mudança é interior. A gente poderia usar um exemplo. Você já viu uma pessoa que se diz arrependida pelo que fez? Mas em realidade ela está mais preocupada com as consequências ou é um remorso, mas ela não muda a sua atitude? Aquele que se arrepende verdadeiramente, ele muda a atitude, porque é o seu interior que está mudando. O batismo, eu não estou dizendo que isso seja condicional, mas Pedro está dizendo assim, verdadeiramente, se vocês querem ser batizados, lembrem, tem que haver a evidência de uma mudança e cada um seja batizado. A palavra batismo, originalmente a gente sabe, é ser mergulhado, afundado. E seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados. Ou seja, você está lavado, e aí vem os textos que a gente leu anteriormente, o texto de Romanos, o texto de Colossenses. Agora você vive a novidade de vida. E vocês receberão o dom do Espírito Santo. Isso aqui é um outro tema, não está dentro aqui, mas só para abrir uma pequena janelinha. Era um dom essencial naquele momento para a pregação do Evangelho. E o dom do Espírito Santo aqui é o poder falar em outras línguas que as nações falavam, só que eles, os discípulos, não sabiam, e eles precisavam pregar o Evangelho a respeito do amor de Jesus, e eles receberiam o dom do Espírito Santo para isso. E a gente tem outros dons também, mas a gente tem um dos dons aqui que é enfatizado, que é o dom de línguas, a língua de uma outra nação. Fechei parênteses aqui, então o arrependimento é essencial, a mudança de ideia, a mudança de comportamento. No capítulo 22, verso 16, ele vai mais uma vez suplicar. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados invocando o nome dele. Esse capítulo, em realidade, é Paulo falando a respeito da sua conversão quando há um apelo de Ananias. Isso mesmo. Um homem, verso 12, ó. É isso mesmo. Um homem chamado Ananias, piedoso, conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: o Deus dos nossos pais de antemão se recolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires a voz da sua própria boca, porque terás de ser testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. E aí o 16. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Interessante. E eu acho que aqui cabe uma reflexão dupla. Primeiro, para nós, e eu me incluo, que um dia fomos batizados, eu devo repetir isso porque isso é importante, fomos batizados, por que não renovamos o nosso compromisso com o batismo hoje?
E você que talvez foi batizado e abandonou os caminhos, por que não renovar? Por que não voltar para os caminhos do Senhor? Ou você que talvez ainda não foi, deseja você ter uma nova vida em Jesus? Eu quero orar por isso nesse momento. Pai do céu, obrigado porque em Ti há nova vida. E a gente demonstra isso através do rito do batismo. E eu oro nesse momento por aqueles que abandonaram ou aqueles que ainda não tomaram a decisão. Que façam, que busquem. Eu clamo em nome do Salvador. Amém.